Oi gente, eu sou a Ná, do canal Alagosta Literária, e hoje eu vou falar sobre Coraline. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, curte o vídeo, não esquece de comentar aí embaixo indicações de livros, filmes que eu tô sempre olhando. Eu sempre deixo aqui nos cards as playlists com todas as resenhas, todas as listas de indicações, então vocês podem dar uma olhada no que eu já postei por aqui. Eu também tenho o Instagram Alagosta Literária, e eu uso ele bastante para postar resenhas e listas também. Inclusive eu comecei postando coisas sobre livro lá, então me segue lá também, que lá tem muito conteúdo e eu sempre aviso quando os vídeos vão sair por aqui. Eu também deixo aí embaixo na descrição o link pro meu Scoob. Se você não conhece o Scoob, ele é uma rede social de livros. Lá a gente pode cadastrar livros, ter a nossa estante virtual lá salva, com tudo que a gente já leu e quer ler. E também compartilhar resenhas e comentários com outras pessoas. E é isso, então agora bora pro vídeo. Então eu vou falar do livro Coraline. Ele foi escrito pelo Neil Gaiman, publicado em 2002. Um filme saiu em 2009, se eu não me engano. Eu até indiquei ele na lista de filmes para o Halloween. Uma animação stop motion, então a gente tem vários bonequinhos de massinha que são mexidos e várias fotos são tiradas. Então é isso que significa stop motion. Então Coraline é uma animação stop motion. É bem parecida com um livro e é basicamente uma história de terror para crianças. Eu acho o filme bem assustador até para adultos, mas nada que uma criança não possa assistir. Recentemente, a Intrínseca finalmente lançou uma edição de Coraline. A primeira que a gente teve aqui foi da Rocco, mas ela já estava esgotada há muito tempo. Eu procurava esse livro há muito tempo. Essa edição aqui ilustrada, e essa edição foi lançada na Inglaterra, que o Neil Gaiman é inglês. Então essa edição foi lançada na Inglaterra em 2012, então vai ver quanto tempo demorou para chegar aqui. As ilustrações são do Chris Riddell. Então, começando a falar da história de Coraline. Então, na Inglaterra, ou até nos Estados Unidos, eu não sei, mas na Inglaterra eles têm o costume de, quando tem uma casa, aquelas mansões antigas, eles dividem elas em apartamentos para poder alugar. Aqui eu acho que a gente não tem isso, pelo menos não onde eu moro, mas lá eu acho que é mais comum, porque eu já vi em vários filmes, várias histórias. Então aqui a gente tem uma menina, Coraline, que se muda junto com a família, o pai e a mãe, para um apartamento desse, uma mansão, numa cidade pequena, e ela tá algumas semanas de começar as aulas, então ela tá naquele tédio das férias, porque não tem ninguém para brincar com ela, e eu acho que desde o início ela sempre foi meio solitária. Ela gosta de explorar as coisas, ela sai para explorar o terreno em volta. Um dia chove bastante, então os pais não deixam ela sair. E ela pergunta, ela fica enchendo o saco deles, né? Eu acho que no filme eles parecem ser muito mais negligentes com a filha, mas aqui a gente percebe uma relação diferente. Eles só realmente estão cansados porque ela é uma criança pequena e eles têm que trabalhar e ela tá de férias. Então eles mandam ela explorar a casa. E nessa tarefa de explorar a casa, tem uma sala de visitas e tem uma porta trancada nessa sala. Então ela vai atrás da mãe perguntar o que tem atrás dessa porta. E a mãe procura, né, entre o molho de chaves que deram para ela e abre a porta. Só que atrás da porta só tem uma parede de tijolos. Ela disse para a filha que provavelmente isso dava para algum lugar antes, mas agora como a mansão foi dividida em vários apartamentos, ela não dava para nada. Então provavelmente do outro lado tinha o apartamento vizinho. Ela continua a explorar a casa, contar as coisas que tem pela casa. E de noite, quando ela estava indo dormir, ela vê uma sombra andando pela casa. E quando ela segue essa sombra, ela tem a impressão de que essa sombra saiu da porta trancada na sala de visitas. Quando os pais não estavam em casa, ela pega a chave, abre a porta e lá ela vê um corredor escuro. Então ela entra nesse corredor escuro e do outro lado ela sai como se fosse uma versão invertida da casa dela. E lá ela encontra a outra mãe e o outro pai. Então aqui, essa outra mãe, eles aparentemente são iguais aos pais do outro lado, só que eles têm botões no lugar dos olhos. Então lá ela conhece essa outra família, que é tudo de bom que pode ter em uma família. Então não tem nada das coisas ruins. Os pais fazem só as comidas que ela gosta, ela pode sempre brincar lá fora. Então ela tem esse mundo de maravilhas. Só que ela acha estranho alguns comportamentos da outra mãe e do outro pai. E ela pode ficar lá pra sempre
com uma condição. Ela precisa costurar os botões nos olhos. Ela volta pro outro lado. Eu esqueci de falar, ela tem os vizinhos muito estranhos, até do lado normal. Tem um velho que mora no andar de cima e ele diz que treina ratos para um circo. E tem duas mulheres vizinhas dela que dizem que já foram atrizes. Então essas senhoras, elas são bem legais até. E desse outro lado também, ela acaba conhecendo esses vizinhos do outro lado, esses outros vizinhos. Também tem esse gato que ela conhece aí pela primeira vez do outro lado. E o gato fala com ela também, enquanto ele está do outro lado. Então várias coisas vão acontecendo, coisas estranhas vão acontecendo e aquele lugar vai dando medo para ela. Então Coraline, a gente tem uma história de uma menina corajosa e estranha e solitária. É uma história sobre coragem, sobre lidar com os medos. É muito boa até para você dar para uma criança. Não é uma criança tão pequena assim, porque o texto ele é mais denso, né? Mas acho que uma criança de 10 anos já consegue ler. E é bem interessante. Ele não foi 5 estrelas pra mim. Talvez como eu já vi o filme, já amo o filme. Então talvez por eu já ter visto o filme e já amar o filme, eu esperava uma coisa diferente. E eu procurei tanto por esse livro, gente, então eu esperava talvez uma coisa diferente. Ou eu já tivesse convencida que eu não ia gostar tanto do livro quanto eu gostei do filme. Mas ele não foi um livro 5 estrelas pra mim. Ainda assim, eu coloco ele como favorito por causa da questão emocional. Mas ele é muito bem escrito, foi meu primeiro contato com o Neil Gaiman. Tem outras coisas que eu quero ler dele também. Uma coisa que me incomodou, mais ou menos nessa edição, é que aqui, e na história também, ela tem um casaco azul. E no filme o casaco é amarelo. E o casaco amarelo combina tanto com a menina, que quando ele descreveu a cena aqui, que ela coloca um casaco azul, eu fiquei muito decepcionada. Mas obviamente não foi isso que me fez dar 4 estrelas. Ainda assim é um amorzinho, ainda mais com essas ilustrações que são muito, apesar do casaco azul, são muito bonitas. Então eu resolvi mostrar aqui pra vocês um pouco dessa edição. Então ela é muito bonita mesmo, capa dura, né? E ela é toda ilustrada, eu adoro esse tom de azul meio roxo, não sei. As ilustrações são bem bonitas mesmo. Então é isso que eu tinha pra falar de Coraline. Assistam o filme, leiam o livro, os dois são incríveis. Lógico que meu carinho maior é pelo filme, porque foi que eu assisti quando eu era mais nova. Mas os dois são maravilhosos. E óbvio também o stop motion tem uma magia. Pra quem gosta, pelo menos, eu adoro stop motion. Porque ele dá um tom de bizarrice muito maior pra história do que uma animação gráfica super tecnológica. O filme é realmente perfeito. A Coraline é encantadora. Porque ela é uma menina excêntrica, diferente e solitária também. Como eu acho que a maioria das crianças que mora, por exemplo, em apartamento, que não tem irmãos. Mas isso é normal, eu acho que cada criança pode conviver com esse tipo de solidão. Eu, apesar de ter irmã e primas que sempre cresceram comigo, eu sempre fui uma criança meio solitária também. Então eu acho que isso não é uma coisa ruim para a criança, contanto que ela tem algum contato com outras crianças e tem a atenção dos pais. No filme, os pais parecem ser mais negligentes e realmente dá raiva, a gente pensa porque ela ia querer voltar para esses pais. Mas no livro, eles são um pouco mais presentes. Eles têm... A gente consegue entender as razões para eles não estarem dando atenção para ela naquele momento. Porque a gente está vendo só um momento. A gente não sabe quanto essa menina já importunou os pais durante as férias inteiras. Então é meio complicado a gente julgar. Até porque eles não estão deixando ela em situação de perigo, porque para eles estão dentro de casa. Então, realmente não dá pra criticar muito. Mas era isso que eu tinha pra falar de Coraline. E não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ver os outros vídeos também. Eu trouxe resenhas de vários livros bem legais. Outros nem tanto. Talvez alguns eu reclame bastante. Talvez outros eu fale meio encantada com a história, como eu acho que foi a resenha de Assombração na Casa da Colina. Que eu nem falei tanto assim da história, porque eu tava tão extasiada com a maravilha que foi aquele livro pra mim. Mas eu espero que vocês gostem desse formato.
e das minhas resenhas, e obrigada por assistir até aqui.